Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli. Mais que tendência. Inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Selmar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Arq Décor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco que o programa de hoje está imperdível. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Selmar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Coisas da Casa Decora, com a Dilma Machado e o Cláudio Martins. Essa nossa dobradinha é simplesmente adorável. E quando a dona Dilma volta de viagem, cheia de novidades, com a cabeça a milhão. A milhão. A milhão. Adivinha onde eu tive? Já é um marco, né? É uma marca registrada. Você vai a Salvador e volta com a fitinha. Se você não puser a fitinha, você não esteve em Salvador. Mas é legal esse movimento, eu acho muito interessante, porque todos talvez o nosso telespectador não entenda o suficiente, mas quando o pessoal dessa área de Arq Décor viaja, né, naturalmente vai trazer muitas referências. Muitas referências. São viagens culturais que acrescentam incrivelmente. A gente começa a ver nos projetos, isso falando dos profissionais. Sim, mas, com certeza. As lojas também. As lojas também, né? Ganham muito. Muito. E você sabe que nós fizemos uma viagem para Salvador com um grupo de profissionais, arquitetos, decoradores e com um grupo de empresários. E a gente se divertiu muito. Foi muita cultura, mas muita diversão. Dá uma olhadinha na cor, tá assim, né? Mas pegamos um hotel muito bom, fizemos uma turma muito unida, muito parceira, nos divertimos muito. E fomos visitar, para minha surpresa, porque a hora que você está em Salvador e começa a caminhar pelas aquelas ruazinhas e tal, você não imagina o que é
Lá eles não chamam de casa-cor, eles chamam de casa-conceito. Você não consegue imaginar tanta beleza dentro de um lugar. Todos os profissionais ficaram assim, boquiabertos, ninguém esperava isso, porque você fala, uma casa-cor, né, casa-conceito em Salvador, coisas assim. Não. De uma beleza, de um luxo, de uma riqueza de detalhes. E aí eu me diverti muito e vocês vão saber por quê, porque eu filmei, fotografei, porque eu brinco, né? Tem na Casa Cor São Paulo, tem na Coisas da Casa, só que dessa vez foi o inverso. Olha só. Tem na Coisas da Casa, tem na Casa Conceito Salvador. E eu fiquei muito animada porque eu vi uma coisa muito interessante. Eu sempre falo isso para os profissionais. Você pode fazer um ambiente rústico, contemporâneo, você pode escolher o que você quer como estilo, porque o Murano combina com todos eles. E algumas pessoas ainda ficam um pouco assim, achando que Murano é só para uma decoração clássica, uma decoração específica. Não, ele cabe em qualquer cantinho. E todos os espaços da Casa Conceito Salvador tinham muranos. Grandes, pequenininhos, com lápis, com pincéis de maquiagem, com flor, sem nada, com planta. Todos os espaços. Espaços muito bem escolhidos, peças assinadas, mobiliário maravilhoso, os tapetes. Olha, tudo que eu olhava era uma coisa assim de balançar o coração, de ver tanta coisa bonita. Uma casa pequena, são só 30 ambientes, e ambientes pequenos, mas que dá vontade de você ficar o dia inteiro apreciando cada detalhe. E eu acho muito legal a gente experimentar esses estilos de morar do Brasil. A cada cidade, né, localidade, região, traz suas características, imprime naturalmente uma assinatura, a assinatura dos profissionais, mas também muito dessa assinatura regional, do estilo de morar de cada região. Então, quando eu falo isso, vocês vão ver na filmagem, esse espaço, esse local, era uma escola que estava abandonada e que eles resolveram fazer essa casa conceito. Em alguns espaços, as paredes foram revestidas com taipa, que seria uma coisa bem rústica e tal. Aí o que eles fizeram? Em cima da taipa, um monte de... Fizeram um treliçado de madeira, e aí começa a sofisticação em cima de uma coisa que seria simples, que é a taipa. E aí você vê as cortinas, os quadros, as telas, os tapetes, e você vai ver Murano, vasos de cerâmica juntos. Nós vamos mostrar algumas coisas durante essa filmagem que eu fiz. Eu procurei colher não muito o espírito da casa, porque não dava tempo, a gente estava com um grupo grande, tinha horário para sair, pegar avião, voltar, que a gente deixou para ir no último dia. Então foi uma filmagem assim um pouco rápida, mas sintonizada em alguns detalhes que eu tenho aqui na loja. E aí eu brincava, porque eu já tinha na loja antes da Casa Conceito. Mas foi muito rica, eu percebi algumas coisas assim. Paredes com textura voltaram de novo. Isso é interessante, né? Muito. Eu vou dizer muito sinceramente, honestamente, a história das texturas e tal, né? A gente vai e lembra que está grafiatos e tal, aí quase, né? Mas elas voltam com um outro conceito, uma outra roupagem, aí fica mais interessante. Eu lembro que há uns 30 anos atrás, quando eu trabalhava já com decoração, esse material era considerado um material de segunda linha. Hoje ele é a estrela do ambiente, eles têm muita variedade de cores, de formas de usar e etc. Então eu vi muito isso lá, muita textura. As paredes, quando eles descascaram para fazer a mostra, perceberam as pedras por trás. A casa era toda montada em cima de pedra, um revestimento maravilhoso. Então você vê a brincadeira do rústico com o sofisticado. É um móvel. Isso é muito interessante, porque quando você mantém um pouco esse original, essa estrutura original, isso acontece muito na Europa, Itália, reformar os casarões, mantém-se um pouco daquela qualidade das referências. Eu vou te dar até um detalhe. Quando eu estive na Alemanha, eu percebi isso. Eu vi um prédio maravilhoso e na ponta do prédio tinha uma pedra
imensa. E aí eu fui perguntar por que não tiraram a pedra para fazer o prédio, né? E aquela pedra, que era um pedaço de rocha, saiu de uma explosão naquele espaço durante a Segunda Guerra Mundial. Então, durante a guerra, eles lançaram bomba, o que tinha por ali estraçalhou e a pedra ficou no lugar. Então, eles construíram o prédio preservando a pedra para você ter essa memória da época. Então, na Europa, eles fazem muito isso. E fizeram a mesma coisa nessa casa conceito. Então, você vê aquela parede de pedra maravilhosa e na frente vem as estantes, vem as cristaleiras. Uma característica que eu percebi nessa casa de Salvador é que eles usaram muito cristal. Todos incolores. E composições diferentes. Composições diferentes, com taças diferentes, com vários formatos. Todas essas nós temos aqui na Coisas da Casa. Mas a montagem, porque a loja, você põe a grupa de 6 em 6, de 4 em 4, não. Eles fizeram uma montagem que é quase uma instalação, que é quase uma obra de arte. Vários modelos de taças com várias alturas, vários desenhos, uma na frente da outra, formando dentro da cristaleira um designer. Muito delicado. Então eu percebi assim, muita transparência, né? Muita cristaleira, transparência, etc. E as cores entram nos quadros, nos tapetes todos trabalhados e desenhados. Usaram muito preto, então eles dão aquela sofisticação no preto que combina com o murano e que a parede reveste em taipa. É um conjunto de peças. O pé direito da escola é muito alto, então deu uma amplitude muito boa. Em alguns lugares, para valorizar esse pé direito, eles colocaram cortina parando aos 50 centímetros do teto e lá em cima quadros. Uau. Que é uma colocação que eu não vi em nenhuma outra casa dessas, nem na Casa Cor, nenhuma das casas eu vi essa ousadia que deixou o espaço maravilhoso e aumentou a sensação desse pé direito alto. Os forros de madeira, ninguém usou gesso lá. Os forros de madeira todos trabalhados em treliças quadradinhas, em tiras. Vocês vão ver na filmagem a delicadeza desses forros. Então, muita madeira. As mesas de mármore maravilhosas, os granitos. Estava muito bonito. Os verdes. Eu vi uma composição, que eu tenho aqui os vasos não em rosa, mas eu vi uma composição em rosa, que eles tiveram a delicadeza de tingir as plantas para ficar com a mesma tonalidade do vaso. Uma graça. Quarto de criança que dava vontade da gente ficar lá. Esse eu não filmei, que não deu tempo, né? Eu procurei pegar os espaços que eram mais próximos das coisas que a gente tinha. Mas olha, todos os profissionais ficaram encantados. Todos queriam ter mais tempo para a gente ficar lá e poder admirar isso. E com certeza, tudo que nós vimos lá vai servir de inspiração para os profissionais e para os lojistas que estavam lá, porque você tinha lojista de todas as áreas. Então, nas cozinhas, o Roberto da Eurocutina fez até uma gravação, a Daisy da Ecopaper, que tem o revestimento lá, também fez. Então, a gente tinha os profissionais da área, os empresários também daquelas áreas, e foi uma comunhão muito boa entre nós. Que legal. Lembrando que muito do que a gente está vendo nessas imagens, né, a gente consegue encontrar aqui na Coisa da Casa. Então, uma Coisa da Casa extremamente antenada, quase sempre antes de estar, né, nessas mostras que são muito importantes, até para divulgar o trabalho dos profissionais e das empresas também. Você vai encontrar aqui aquelas esculturas dentro das caixas. Nem me fala. Maravilhosas. Os muranos. Os muranos. Então, a gente viu as esculturas do Samuel Ângelo, que são de uma delicadeza que a gente tem também aqui, que eles expuseram lá, que é a menina do balanço, que é de uma beleza tão gostosa de ver, e o menino com o bichinho. Ele trabalha sempre em branco e as figuras que acrescentam são em ouro. É ouro aquilo, é ouro. E estava muito bonito. Logo no primeiro espaço, quando você entra, assim que você vê aquela amplitude toda, você vê essa escultura linda como centro de mesa. Normalmente a gente coloca num aparador, num canto, não, eles puseram como centro de mesa.
E ficou muito bonito, e os profissionais davam a volta para filmar e ainda brincavam, né? Tem na Coisas da Casa, que eles me viam. Eu gravei e em alguns lugares eu fui falando, não, a gente precisa gravar, porque é tão bonito que só a foto não mostra, né? Então eles fizeram umas brincadeiras, ó, isso tem na Coisas da Casa, isso tem na Coisa... E aí eles iam filmando também, fotografando e mandando para mim. Você viu essa? Tem na loja. E uma coisa também que eu percebi, toda a beleza dessa casa conceito também estava ligada a algumas coisas que eu chamo de simplicidade. Por exemplo, numa das cozinhas tinha uma caneca, sozinha, fazendo essa decoração. Em umas estantes também, de repente, a gente até tem aqui um vasinho simples, bonito e delicado. Então eles conseguiram fazer uma decoração de muito bom gosto, com poucas peças, com muita transparência e vidro, com o destaque para os tampos de granitos maravilhosos. Não vou nem falar da iluminação, que estava perfeita, inclusive o dono da Guido estava lá e foi esclarecendo para a gente algumas coisas que já são novidade em iluminação, os forros, tapetes, e assim, muita peça assinada. Estofados, poltronas, você via a elegância das peças, então poucas peças, bem escolhidas, poucos quadros bem escolhidos e a junção de tudo nessa transparência e nesse espaço maravilhoso com pé direito imenso. Foi um banho de decoração, de criatividade, de bom gosto, E engraçado, você está na Bahia, você não imagina, né, quando você vai entrar numa casa conceito na Bahia, você imagina que ela vai ter peças mais características da região. E um dos espaços tinha, mas sempre sofisticado. Tinha uma baiana toda feita em metal, uma coisa de artista, assinada. Tinha uns quadros que lembram Bahia, Salvador, também muito bem pintados. Não tinha nada de rusticidade baiana. Tinha uma mensagem da Bahia, isso num dos ambientes, mas com muita elegância e com muita sofisticação. Eu acho que já é momento de a gente entender, né, como o nosso país, né, principalmente as capitais, são cosmopolitas. Né? Recebe gente do mundo inteiro, recebe influência do mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, o Brasil é capaz de influenciar o mundo inteiro com o seu design, com a sua arte, com a sua cultura. Não é? Que bom que a gente pode experimentar isso e compartilhar. E divulgar, exatamente. Porque as pessoas que não foram, ou porque não sabiam que existia uma casa conceito, ou tiveram na Bahia e não perceberam isso, Salvador é uma cidade com muito contraste, né? Então ela tem excelentes restaurantes. A gente foi almoçar no Sorro, que é a melhor comida japonesa que você pode comer em Salvador, e acredito até que em muitos outros estados. A gente teve em outros restaurantes que são como Bargaço, que são restaurantes mais rústicos. A gente viu, por exemplo, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, não é a minha área, mas é uma coisa que me impressionou muito, umas praças todas fechadas com gradil, tá? Para a pessoa ficar lá dentro à vontade, só que toda essa grade é desenhada com árvores e pássaros. O tema lá dentro era replicado nas grades, então você ia acompanhando os desenhos de pássaro, de flor, de ave e a volta toda da praça assim. Então quem fez esse fechamento se preocupou em conversar a parte de dentro com a parte de fora. Então você vê muito contraste de ladeira, Aliás, descobri uma coisa muito interessante sobre o Pelourinho que eu não sabia, e eu já fui muitas vezes a Salvador, que as casas são coloridas, porque antigamente a correspondência era entregue na casa do seu João Antônio, do seu Manuel da Silva, e aí como existiam várias pessoas com o mesmo sobrenome, eles começaram a pintar as casas de cores diferentes. Então era o seu Manuel da Silva da Casa Azul, o outro era o Manuel da Silva da Casa Amarela. E aí essa brincadeira pegou e hoje eles fazem toda ela colorida. Isso tem em Salvador e eu vi também quando eu estive na Venezuela, muitos anos atrás, quando você entra na cidade você vê as casas todas nas montanhas e todas elas coloridas. Né? Provavelmente com essa mesma intenção. Olha, aquela casa azul é minha, aquela é amarela, mora meu primo, que são características de locais que a gente vai
e que acaba aprendendo sempre mais alguma coisa. Então, assim, viajar é muito bom. A gente descobre coisas boas, aprende, apreende e pode ensinar também e passar para frente aquilo que a gente viu e sentiu. Então, aqui na loja já está todo mundo oriçado. Já mostrei as fotos, os filmes, aí já começaram a mexer nas prateleiras. Isso vai num crescente, né? É muito gostoso isso. Isso que a gente adora compartilhar. Esse é o nosso Coisas da Casa Decora. Com a Dilma Machado. E o Cláudio Martins. Sempre trazendo novidades e coisas, né, desse universo Art Deco para compartilhar com você. Verdade. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. E muita qualidade. Dilma Machado, Coisas da Casa, detalhes que encantam.
Olá, tudo bem? Sou Alex Kiss, da MHR Digital, uma empresa que atua na automação residencial. Sabemos que esse mundo é enorme, mas hoje eu quero falar sobre algumas dúvidas que alguns clientes me perguntam. Estou com a casa pronta, só que agora eu quero colocar automação. Vou ter que quebrar a casa inteira? Fica comigo aí então. Sim, é possível introduzir automação mesmo com a casa pronta. E as aplicações são diversas, graças às nossas novas tecnologias existentes. Exemplo, sabe aqueles controles remotos todos que você tem também? Um monte de controle? Para com isso. A automação você vai lá e simplifica isso de uma forma muito simples. Falando, por exemplo, Alexa, execute o filme. E ele vai ligar tudo para você de uma forma muito fácil. Você vê? Alexa, né? Mas antes disso, você deve ter dúvida, como é que tudo isso funciona? Olha, existem várias tecnologias, mas hoje a mais aplicada é através do Wi-Fi. Então você tem esse dispositivo que se conecta via Wi-Fi. Basta ter Wi-Fi na sua residência que a automação começa a funcionar. Todo mundo já sabe que é possível colocar iluminação, ótimo. Então você consegue, através de uma Alexa, através do celular, você acionar uma lâmpada. Mas é muito mais do que isso, uma automação hoje em dia. A parte de inundação, vai que de repente você sai de casa, deixa a máquina de lavar e ela simplesmente estoura o cano e começa a vazar água para todo lugar. Na área da cozinha, você pode usar os sensores de gás. Se tiver algum vazamento de gás, ele vai apitar, por exemplo, comunicar seu celular, mesmo que você não esteja na sua residência. Pode simplesmente desligar todos os disjuntores para evitar um faiscamento. Então tem várias aplicações. A gente vai para a sala, hoje as mais utilizadas são a parte de ar-condicionado, ligar os equipamentos eletrônicos, ligar as luzes, a cortina. Você vê, nossa, tem um monte de coisa, né? O que mais que você gostaria de colocar? Que tal na campainha? Você vai lá, aperta a campainha e toca no seu celular. Você consegue visualizar e abrir a porta de repente para alguém que queira entrar na sua casa, né? A parte de segurança, a parte de criança, a gente também tem a parte de câmeras, que você, com movimento ou até mesmo se de repente ela chorar, o sistema detecta, a gente utiliza isso até a Alexa para isso. A gente utiliza o microfone da Alexa, ela detecta um choro e de repente acende uma luz no seu quarto comunicando que a sua criança está chorando, por exemplo. Ou entre outras funções que são chamadas de cenas. A gente explica isso mais tarde. Ficou curioso sobre esse universo da automação? Tem alguma pergunta? Faça através das nossas mídias sociais. Eu sou Alex Kiss, MHR Digital. O espaço é seu, mas a inteligência é nossa. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Manoli. Mais que tendência. Inovação. Dilma Machado, Coisas da Casa. Realizando sonhos. Selmar Santos, seu sonho, nossa prioridade.